Bom, pessoal, conhecendo um pouquinho aqui o menu do equipamento. Nós temos a tecla Enter, a tecla Retorna e as teclas direcionais do produto. Temos também a tecla R, caso você queira retornar alguma operação durante o diagnóstico. Nós temos aqui a função de scanner alto, scanner diesel e genérico alto. Todos os veículos diesel leve, picapes e utilitários você vai encontrar no menu do scanner alto. E aqui nós temos uma infinidade de montadoras, onde você pode acessar com muita facilidade. E além de todos esses recursos, nós temos aqui um display OLED de alta luminosidade que vai facilitar e muito o diagnóstico na sua oficina mecânica. Fala pessoal, estamos aqui conectados ao GM Cruze 1.8 16 válvulas. Conectamos o equipamento ali na tomada de diagnóstico do veículo, utilizando nosso cabo OBD Master. Esse veículo vai ter uma infinidade de recursos: sistema de ABS, airbag, transmissão, gerenciamento do motor. E a gente vai ter algumas funções bem especiais, como sensor de controle de estabilidade, sensor de controle da direção. Vamos ter uma infinidade de recursos também na transmissão. E eu quero fazer uma apresentação utilizando o Captur V3S nesse modelo de veículo. Também quero ressaltar o sistema OLED, o sistema de alta luminosidade do nosso display, que contribui muito para o diagnóstico, além de ser um equipamento muito rápido, com um processador assim, com um tempo de resposta maravilhoso. Então, scanner altos, vamos ter montadoras e assim por diante, e vamos navegar aí nas funções do equipamento. Pressionei o R do retorna, ele me pergunta: atenção, outro veículo? Vou colocar não, porque nós vamos continuar aqui no GM Cruze. Outro sistema, estávamos navegando em ABS. Outro sistema, sim. Ele mantém a última seleção. Então agora nós vamos aqui no sistema de injeção, o gerenciamento do motor desse veículo. Carregando o sistema, injeção eletrônica. Desligue a ignição e ligue novamente. Nossa ignição já está ligada. Enter para continuar e recebendo dados. Percebam que ele mantém sempre a mesma padronização de tela. Isso facilita muito no dia a dia da oficina mecânica. Então eu tenho T de teste, C de contínuo, U de unidade de comando e I de informações. Selecionando o T de teste, eu tenho o ambiente de falhas, o ambiente de atuadores e o ambiente de ajustes. Então, por exemplo, eu poderia aqui acionar o compressor do ar-condicionado por meio do teste de atuadores. É possível acionar o eletroventilador, velocidade 1. Ele vai me pedir aqui alguns pré-requisitos da temperatura de arrefecimento do carro. E eu poderia, então, fazer a atuação aguardando o comando ativa ou inativa. Ativamos o ventilador, pressionando retorna, teste finalizado. Teria outras opções: luz de diagnóstico, relé de alimentação e uma infinidade de recursos. No ambiente de ajustes eu tenho o reset dos autoadaptativos. Então, quando é feita uma
uma limpeza de corpo de borboleta, uma manutenção básica no sistema de injeção do veículo, limpeza de injetores, troca do sistema de ignição, eu posso então executar esse comando. Aprendizado do sensor de RPM. Após a troca de correia, é necessário apresentar o ponto que é medido pelo sensor de RPM desse veículo. Então, é um recurso muito interessante. Antigamente, uma simples troca de correia. Hoje você precisa fazer a aprendizagem do sensor. Reset da inspeção do óleo, reset do circuito do sensor de O2, aquecimento da lambda e por aí vai. Você teria vários recursos também no ambiente de ajustes desse veículo. Então, para realizar o teste no modo contínuo, eu poderia ligar o motor ou então manter somente a ignição ligada. Nesse caso aqui, nós vamos manter a ignição ligada e eu vou ter duas opções. Com o Visual Graph, que seria os parâmetros máximo e mínimo, e sem Visual Graph aqui embaixo, aonde teria somente o parâmetro lido do veículo. Então ele pede para considerar uma faixa de referência para que a temperatura do motor esteja acima de 80 graus. E o motor, caso estivesse ligado, deveria estar em marcha lenta. Tensão da bateria, estamos nesse momento com 12 volts, mínimo 12.8, máximo 14.8. Vocês podem perceber que a bateria desse GM Cruze está um pouco abaixo do valor recomendado. Aqui embaixo eu tenho o valor mínimo lido e também o valor máximo lido. Temperatura da água, estamos com 75 graus. Temperatura do ar. Sonda banco 1. O valor mínimo que ela deve oscilar em milivolts, o valor máximo. O valor que está lendo nesse momento. RPM, o motor está desligado. Tempo de injeção. E você teria vários recursos aí a serem explorados. Unidade de comando, caso estivesse com alguma falha gravada na memória da unidade de comando e o defeito já foi reparado, tivesse sido reparado, eu posso então apagar as falhas. Nessa situação ele pede para desligar a ignição, pressionar o OK, aguarde executando o comando, ligue a ignição, pressionando o OK, falhas apagadas com sucesso. Então aí está um rápido diagnóstico do sistema de monitoramento do motor do GM Cruze 1.8 16 válvulas. Bom, pressionei o R, retorna. Atenção, outro veículo não. Outro sistema sim. Agora nós vamos selecionar o sistema de transmissão, que é uma 6T40 da GM. Carregando o sistema diagnóstico, eletrônica embarcada. Atenção, desligue a ignição e ligue novamente. Nossa ignição já está ligada. Recebendo dados, é muito interessante a gente perceber esse tempo de resposta. Então, como temos um processador de alta velocidade e a linha de comunicação desse veículo é uma linha rápida, que tem uma resposta muito rápida, em poucos segundos a gente já consegue comunicar com a unidade de comando. Seguindo a padronização da tela, T de teste, C de contínuo, U de unidade de comando e I de informações. Em T de testes eu tenho o ambiente de falhas e eu tenho também o ambiente de atuadores, onde eu poderia, por exemplo, atuar uma válvula de torque.
controle de pressão, sistema de alta pressão, válvula de controle de pressão e assim por diante. Solicitando falhas, esse veículo está em perfeito funcionamento, não tem nenhuma falha gravada na memória da unidade de comando da transmissão. Selecionando o modo contínuo, ele pede para ligar o motor ou manter somente a ignição ligada, recebendo dados, tensão da bateria, alimentação da solenoide, rotação do motor, rotação de saída, isso é muito importante para o diagnóstico da transmissão, pedal do acelerador, 0%, pressionando, ele vai mudar o status do pedal do acelerador, temperatura da transmissão, solenoide 2 e por aí vai. Mostrando para vocês um recurso que eu tenho aqui no modo portátil. Eu posso, com essa seta e esse indicador, travar um parâmetro para que eu consiga fazer uma combinação. Então, por exemplo, eu estou com a válvula solenoide 4 e a válvula solenoide 3. Caso eu queira fazer uma combinação da válvula solenoide 4 e 5, basta utilizar essa seta direcional e eu vou fazer o travamento do parâmetro para que eu possa ter uma combinação aqui na tela de OLED e assim ter um melhor diagnóstico dependendo aí da situação de manutenção de reparo que o veículo possa me apresentar. Então eu consigo aqui combinar parâmetros no modo portátil. Já no modo PC eu vou ter uma amplitude maior, eu vou conseguir visualizar mais parâmetros ao mesmo tempo. Retornando à tela inicial, eu tenho unidade de comando, informações da unidade de comando, o código da peça, e eu poderia também apagar a memória caso houvesse algum código de falha gravado na unidade de transmissão desse veículo. Então, um rápido diagnóstico na transmissão do GM Cruze 1.8, 16 válvulas, consigo fazer um excelente diagnóstico nessa transmissão utilizando o Captor V3S. Seleção do veículo, scanner alto, grupo de montadoras, GM, veículo Cruze e vamos fazer a seleção da motorização 1.8, 16 válvulas. Vamos iniciar o diagnóstico pelo sistema de ABS. É uma eletrônica que está embarcada a esse veículo. Desligue a ignição e ligue novamente. Como a ignição já está ligada, vou pressionar o Enter para continuar. Perfeito, estamos comunicando com o veículo. T de teste, C de contínuo, U de unidade de comando e I de informações. Selecionando T de teste, eu tenho o ambiente de falhas, atuadores e ajustes. Em atuadores, eu consigo atuar o motor da bomba, bomba servo-freio, válvula dianteira esquerda e assim por diante. A função de atuadores, ela auxilia no diagnóstico do defeito do veículo. Então você vai ganhar tempo utilizando a função de atuadores, tendo um melhor diagnóstico do defeito apresentado no veículo. Na função de ajustes, temos o sensor de pressão do freio, temos a aprendizagem do sensor IAW, que é um sensor de controle de estabilidade desse veículo, e temos também a aprendizagem do sensor de ângulo de direção. Em algumas situações, como alinhamento, balanceamento,
é necessário apresentar o ponto 0 da direção e também fazer a apresentação do sensor de ângulo, retornando à tela inicial, no modo contínuo, por exemplo. Temos a visualização dos parâmetros, então a tensão da bateria está com 12.2, pedal de freio inativo, pressionando o pedal do freio, muda o status do parâmetro. Tenho ali sensor, tenho o parâmetro do ângulo da direção, está no ponto 0, então mexendo um pouco a direção, eu tenho a variação desse parâmetro. E o controle de tração está inativo, porque temos um botão aqui no console desse veículo, onde eu tenho a opção de ativar ou não o controle de tração. Retornando à tela, acessando o de unidade de comando, eu tenho informações sobre a peça, informações sobre a própria unidade de comando, o número dela, e também é possível apagar a memória caso o veículo tenha algum código de falha gravado na unidade de comando, na memória da unidade de comando. Então existem falhas presentes no sistema, ok, ele apagou a memória de falhas, eu posso retornar em T de testes, F de falhas e conferir. Caso não tenha nenhum código de falha presente, ele sempre vai me apresentar sistema OK. Aqui está um rápido diagnóstico no sistema de ABS do GM Cruze 1.8, 16 válvulas. Um diagnóstico bastante intuitivo, uma tela EOLED de alta luminosidade e super fácil de navegar aí sobre as telas do Captur V3S. Bom, pessoal, estamos aqui agora com o Captur V3S e também o Diag PC3S. Nós vamos fazer a conexão do equipamento com o computador utilizando o Bluetooth do Captur V3S. E aqui eu tenho o ambiente de automóveis e veículos leves, o ambiente de veículos pesados, diagnóstico genérico. Caso algum veículo chegue na sua oficina acima de 2011, que não tenha sido desenvolvido o sistema desse veículo, você pode utilizar o diagnóstico genérico para um diagnóstico básico da injeção, e você vai conseguir também visualizar algumas falhas. E nós temos aqui os últimos veículos testados. Ele vai sempre gravar um histórico dos diagnósticos realizados e teríamos a opção, por exemplo, sem selecionar montadora, modelo e motorização, já de executar o diagnóstico no GM Cruze, que é esse veículo que nós estamos aqui utilizando, executar direto pelos últimos sistemas utilizados. Vou retornar aqui ao menu e vou fazer a seleção passo a passo para que vocês conheçam o ambiente do PC. Selecionamos a montadora GM. Eu vou ter o grupo de veículos aqui da GM. Nós vamos fazer a seleção do Cruze. Motorização 1.4 e 1.8 16 válvulas. Esse veículo é 1.8 16 válvulas. E eu vou ter os vários sistemas desenvolvidos pela Alphatest para este veículo. Tem o diagnóstico de ABS, controle de carroceria, injeção eletrônica, transmissão automática, airbag, imobilizador, painel. Aqui nós temos a busca automática de sistemas, então ele vai fazer uma varredura no veículo e vai verificar quais são os sistemas disponíveis para o diagnóstico nesse veículo.
Nós vamos selecionar o sistema de injeção eletrônica. Ele vai me mostrar aqui a localização do conector. Como já estamos com o equipamento conectado, eu vou executar o diagnóstico. Carregando o sistema. Na inicialização do diagnóstico, ele já me apresenta aqui operação no PC e o sistema selecionado. Ligue a ignição do veículo já está ligada, ok. Perfeito, já estamos comunicando com esse sistema, com o sistema de Bluetooth sem fio. E eu posso aqui fazer então a solicitação de falhas. Nenhuma falha foi encontrada. Eu poderia na mesma tela apagar as falhas ou então imprimir um relatório para que eu possa compartilhar com o meu cliente. Eu tenho um ambiente de parâmetros, onde eu posso selecionar um parâmetro de cada vez, ou agrupá-los, ou então marcar todos e iniciar o modo contínuo. Eu selecionei os parâmetros com o Visual Graph, os parâmetros que têm uma faixa de referência de mínimo e máximo, e aqui o valor lido real do veículo. Lembrando que sempre que o parâmetro estiver dentro da faixa de mínimo e máximo, quando eu seleciono com o Visual Graph, o comando vai ficar verde. E quando ele sai da faixa de mínimo e máximo, ele fica vermelho, como é o caso de alguns parâmetros aqui nessa tela. Eu vou dar partida no motor do veículo, só para que vocês possam então observar o tempo de resposta. É uma comunicação via Bluetooth sem fio e o tempo de resposta é bastante rápido. Então eu tenho aqui, por exemplo, a rotação do motor e eu poderia agrupar outros parâmetros e ter então uma visualização através de gráficos, onde eu poderia, por exemplo, comparar a sonda do banco 1, a sonda pós-catalisador, tempo de injeção, rotação do motor do veículo, e eu teria exatamente essa visualização aqui. Me apresenta o máximo lido, mínimo lido, valor atual, limite superior e limite inferior. Vou desligar o motor e vamos manter a comunicação com o veículo. A estabilidade de comunicação é muito importante também ser ressaltada nesse momento, porque eu desliguei o motor, mantive a ignição ligada e não houve a perda de comunicação com esse veículo. Então, aqui está uma breve apresentação utilizando o Captor V3S conectado ao Diag PC3S, onde você vai ter uma infinidade de recursos, de funções, uma amplitude no diagnóstico muito maior comparando ao modo portátil. Então você tem numa mesma ferramenta o diagnóstico portátil e também o diagnóstico PC via cabo USB ou via Bluetooth, como nós estamos utilizando hoje aqui. Está aí, pessoal, uma excelente ferramenta aí para o dia a dia da sua oficina, algo muito fácil, prático e com certeza você vai ter excelentes diagnósticos utilizando o Captor V3S.